o que foi fundamental para o Fluminense hoje bater com alguma tranquilidade um adversário tão difícil e tão tradicional na Libertadores como o River, ô Gonza? Acho que tem um detalhe, bom, da qualidade do time do Fluminense, da qualidade do trabalho do Diniz, a gente já tem falado muito, né? O torcedor dos outros times, inclusive, que não os tricolores, sabem da força do Fluminense. Mas hoje acho que teve um dado de confiança, né? De segurança do Fluminense se impor a um time do tamanho do River. De ter a consciência que o Fluminense hoje é melhor do que o River. O Fluminense não é só, talvez, ali brigando com o Palmeiras, um dos 2 melhores times do Brasil. O Fluminense hoje pode ter, enfim, a percepção de que pode brigar com qualquer equipe do continente. Então, o primeiro tempo, ele foi... o Fluminense teve ali um domínio, mas, a meu ver, jogou ali, em alguns momentos, o time jogou um pouco torto, porque o time tem uma tendência a jogar muito pelo lado esquerdo, porque ou você tem o Marcelo, que é um jogador talentosíssimo, ou você tem, em outras situações, o Alexander, então... O Keno, né, que antes de se machucar, estava ali pela esquerda. Caindo por ali, exatamente. E o River, inteligentemente, porque o jogador argentino ele tem uma percepção muito boa do jogo, ele começou a fechar ali. O Fluminense consegue o gol numa jogada espetacular do Cano, o River reage e o Fluminense não se abate. O Fluminense poderia, se fosse um outro time menos seguro, tivesse com menos confiança, poderia, né, dar uma balançada, porque tomou um empate, tá jogando, o Maracanã está cheio, se o Fluminense perdesse o jogo, né, a situação na tabela ela não estaria tranquila como está agora, e chegou no segundo tempo para se impor e para arrebentar. E essa vitória, independentemente da produção que mantém essa confiança, mas você ganhar de 5-1 do River Plate, isso te dá uma moral, isso faz com que os adversários passem a olhar para você e falar, caramba, esse time aí é o time que deu de 5 no gigante, né? Então, o placar, embora para a tabela dá no mesmo, são 3 pontos e talvez o Fluminense não precise de saldo, mas isso te dá uma confiança, uma moral muito grande para a sequência. Agora, por que o primeiro tempo, Grafa, foi tão mais difícil que o segundo? É claro que teve uma expulsão, né? O jogo estava 2-1 quando o jogador do River Plate acabou expulso, né? Por uma braçada que ele deu ali no Cano, já tinha cartão amarelo, acabou sendo expulso. É claro que ali as coisas facilitaram para o Fluminense, mas o primeiro tempo foi bastante duro, né? Foi um jogo igual, acho que o Fluminense um pouquinho melhor do que o River, mas foi um jogo muito disputado, muito físico, achei muito hoje, físico, né? O Fluminense não conseguiu fluir naturalmente no primeiro tempo, como a equipe flui, né? Como fez no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o fato do River ter cercado as principais peças ofensivas ali pelo lado esquerdo, tanto é que o gol sai de uma jogada individual, não é por jogada coletiva, né? Uhum. Tem um passe do Keno, mas o Cano tem que sair de 3 marcadores para finalizar de esquerda. Mas se a gente pensar, a jogada começa atrás, um passe preciso do Marcelo, isso, né, para o Keno, ele vai Marcelo, no fundo isso. E dá um tapa. E é o único gol que o Fluminense faz ali pelo lado esquerdo. Os outros 4 gols todos saíram pelo lado direito. Na sequência, no segundo tempo, o Arias cai mais pelo lado direito, isso. Que no primeiro tempo ele circulava muito, no segundo tempo ele ficou como um ala fixo ali pela direita. Aí o jogo do Fluminense fluiu mais. O passe do Ganso pro segundo gol é excepcional, que ele faz um passe pro Samuel Xavier, ele cruza pro Cano. Ali, naquele momento, o Fluminense já volta melhor pro segundo tempo, mas no lance do segundo gol, o River se perde totalmente em campo. Aí, de sequência, vem a expulsão, aí vem o terceiro, o quarto, o quinto gol, mas no segundo tempo, acho que para mim, essa mudança de postura do Fluminense, de jogar um pouco mais, o Arias ser mais como ala pelo lado direito, desequilibrou a equipe do River, aí desequilibrando o Fluminense com espaço, deitou no segundo tempo. Tem uma coisa que chamou a atenção, Gonza, pelo menos para mim, times brasileiros às vezes sofrem muito com a pressão que os argentinos fazem na bola, né? É uma marcação muito próxima, com pouco espaço, é um jogo sempre muito brigado, muito faltoso. E o Fluminense, né, e o Fluminense não caiu nessas provocações, né? Conseguiu manter a cabeça no lugar, mesmo com a dificuldade, né, psicológica sobre a qual ele estava vivendo durante o jogo, né? Porque um time experiente como o do River costuma impor isso aos adversários e normalmente conseguem ter sucesso, né? O River tentou. O River tentou no primeiro tempo.
principalmente em alguns lances ali, algumas jogadas em que o Felipe Melo entrou mais duro, os caras começaram a cercar o hábito e querer fazer aquele jogo de querer apitar o jogo e tentar se impor ali na catimba. E aí, quando conseguem o gol, talvez o time do River tenha se iludido, achando que, enfim, ia conseguir ali o seu objetivo. Mas o Fluminense é isso, ele mostrou muita maturidade para jogar o seu jogo, para perceber que o time é melhor e que não poderia entrar nesse jogo aí de catimba do River, que é um jogo característico dos argentinos em Libertadores, principalmente. E só para complementar essa radiografia que o Grafa fez, né, com precisão, eu tenho um destaque para dar para o Ganso. A partida que o Ganso faz é impressionante. E aí nessa mudança de eixo, né, quando o Fluminense passa a sair daquele emaranhado que estava pela esquerda e começa a jogar pelo lado direito e aí deslancha, o Ganso tem participação fundamental. Ele começa a alimentar aquele lado, ele começa a perceber isso e começa a distribuir melhor o jogo. Faltou fazer o gol, né? Teve uma bola que a bola sobra para ele, dentro da pequena área, ele dá um corte no zagueiro, aí foi bater de direita, não fez o gol. Até o goleiro, o Armani, ficou bravo com o Ganso, falou, pô, vocês estão ganhando de um monte, tá querendo humilhar, né? Porque o gol tava tão fácil pro Ganso fazer, que o Armani achou que o Ganso estava tentando humilhar ali o adversário. Mas não é, né? Ele tentou trazer a bola para a perna direita, né? Ganso, né? Ele sempre joga assim. Fazer o gol mais bonito. Essa classe, ele tem essa capacidade, essa classe de enfeitar uma jogada. E ali o Armani achou que ele estava menosprezando a equipe do River. Não, mas ele tentou fazer o gol. Até ele bate. Não entendeu, né? Não entendeu o que está acontecendo. Mas é um jogador diferenciado que no segundo tempo, junto com o Arias, o Cano, 3 gols, uma atuação de gala, mas o Arias, o Ganso jogou, o Marcelo jogou, o André jogou, o time todo do Fluminense, assim, coletivamente, fez um grande jogo. Ninguém jogando mal, né, Grafa? Não tem ninguém. Então, aí, quando o coletivo tá tão forte dessa maneira, a individualidade aparece. Quando o jogador tem qualidade, tem o Cano, um jogador que define com uma finalização, o primeiro gol também, ele sai no meio de 3, um jogador de 35 anos que tem uma explosão daquela. E a finalização no ângulo. A fase também ajuda bastante, mas a qualidade dele também, a percepção dele, a leitura do jogo dele é impressionante. Vamos ver números desse jogo entre Fluminense e River Plate. A gente está aqui com o Campinho, né, com a formação que o Fluminense iniciou o jogo. A gente vai mostrar números para vocês do que foi esse Fluminense River Plate no Maracanã. 62 mil torcedores, né? O público total hoje no Maracanã. A gente apareceu o número aí do jogo do Corinthians. O Corinthians a gente vai falar já, né? A derrota do Corinthians pro Independiente Del Valle. Agora sim, ó. Fluminense 5, River Plate 1. Posse de bola 56-44 pro Fluminense. Foram 28 finalizações no jogo, hein? Veja que jogaço a gente teve no Maracanã. 15-13 em finalizações pro Fluminense. 3 finalizações fora e uma do River. Olha como o pessoal chutou no gol e acertou o alvo, hein? É sinal de que os goleiros também participaram e bem do jogo hoje. 5 escanteios para o Fluminense, 6 para o River. 21-20, foram 41 faltas cometidas no jogo, número alto de faltas. Impedimentos 1-2. Vamos mudar a página das estatísticas. 463 passes trocados pelo Fluminense contra 369 do River. 86-83% de precisão para o Fluminense, 7 desarmes do Flu, 17 do River, 4 cartões amarelos para cada lado e o River Plate teve um jogador expulso no segundo tempo. Oi? Equilibrados os números. Equilibrados. Equilibrado, um placar de 5-1. E ali o mapa de calor, ali a gente no lado esquerdo, mesmo o Fluminense marcando 4 gols pelo lado direito no segundo tempo, né? As principais jogadas, mas o mapa de calor do lado esquerdo ali estava bem intenso. E sabe o que me impressiona? Porque em outros tempos, mesmo no Fluminense em 2019, o time do Fluminense criava muito, mas perdia muitos gols. Né? Em outros times do Fernando Diniz também aconteceu isso, né? O time criava muito e perdia gols. Esse Fluminense... a impressão que eu tenho é que os jogadores são muito precisos nas finalizações. É um time que perde muito poucos gols. Quando o Cano chega na frente do goleiro, ele faz o gol. Quando o Arias vai na frente do goleiro, ele faz o gol. É um time que não costuma pecar tanto nesse fundamento, né? Quando entra, marca gol. É a qualidade individual do jogador que
tem feito a diferença para ser tão preciso assim na hora de matar o goleiro? Eu acho que a qualidade de jogador também e o fato do treinador explorar as principais características dos seus jogadores, né? No dia a dia, nos treinamentos, né? Eu assim, pensando assim rapidamente, assim, nos times do Diniz, que eu lembro, São Paulo, no Vasco, no próprio Atlético Paranaense, ele não tinha um fazedor de gols como ele tem um Cano hoje, né? No São Paulo, na época, era o Luciano, se eu não me engano. O Luciano é um atacante, que não é aquele centroavante nato que fica na área como o Cano. No próprio Vasco, na última passagem Pablo, dele, né, também tinha o Pablo também, mas o Cano é diferente, né? Os outros jogadores entram muito na área também. O Diniz pede essa entrada na área do jogador, a gente vê o André chegando, finalizando de fora, Arias entrando na área, Keno entrando na área, Lelê quando chega, o Lima entra bastante na área, ou seja, a maneira como o Fluminense joga obriga os jogadores a entrar na área. Aí o grande número de ocasiões criadas, você tem jogadores que finalizam dessa maneira, principalmente se destacando o Cano, né, que é o que mais finaliza, o que mais marca gols. É normal ter esse número grande de gols, né, esse número alto de situações criadas e gols marcados. É porque o Cano, né, Grafa, você que atuou tanto tempo ali dentro da área, além da precisão na conclusão dele, que é claro, mas o Cano, para mim, a grande virtude dele é a capacidade que ele tem de se desmarcar. Então, ele quase sempre recebe ou livre ou... Com exceção assim, do primeiro gol hoje, os outros, que aí foi dois gols. Aí foi italiano. O mas terceiro, principalmente, o Arias faz a jogada, o Arias só dá uma olhada muito rápida. Ele sabe que o Cano tá lá, né? E já cruza no segundo pau, o Cano tá sozinho. E aí, quando você tá ali, você tem mais facilidade para ajeitar o corpo, para olhar para o gol, para bater da maneira mais correta. Então isso contribui, a meu ver, muito para essa eficiência. Olha os números dele, Gonza. Olha o Cano em 2023. 21 jogos, 1.833 minutos jogados, 23 gols. Ou seja, ele faz um gol a cada 79 minutos, em média, né? Ou seja, ele faz mais de um gol por jogo, Grafa. Tá uma média fora de série. O Cano agora, ele ultrapassou o Pedro, né? Que era o artilheiro do Brasil. O Cano ultrapassa o Pedro com os 3 gols que marcou hoje contra o River Plate. A fase é realmente espetacular. Ele, assim, nesses 4 anos que ele está no Brasil, 4, né? Foram 2 de Vasco, agora o segundo de Fluminense. Números excepcionais. No Vasco já tinha bons números, mas agora no Fluminense, nesse um ano, né, que ele vem sendo titular, né? O Fred parou de jogar na metade do ano passado, um pouco antes que ele já havia conquistado a condição de titular, mas são números, assim, se você botar um ano do Cano, assim, é muito gol. É muito gol. E lembra só no começo do estadual que ele demorou um pouco para fazer o primeiro, né? Aí tava uma coisa, não, um Cano, será que vai... Nossa Senhora. E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premiere e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE.